Olha, nós estávamos conversando essa semana, eu e umas amigas, sobre resiliência. Tem gente que sabe vivenciar essa resiliência, sabe realmente passar pelas situações e dar aquela levantada e seguir. Mas nem todo mundo sabe. E hoje nós vamos vamos ouvir o nosso querido Jex, trazendo dicas de um livro muito legal falando sobre o poder da resiliência. Ele, que é professor de oratória, que tem ajudado muitas pessoas a saírem das dificuldades de falar em público, de muitas vezes ter aquela dificuldade de vocabulário mesmo, até aqueles vícios de linguagem. Também são pessoas que estão colocando em suas vidas qualidade de saúde mental, sabe? Porque muitas vezes você pensa que um professor de oratória vai só colocar você para falar algo e que você vai saber falar em público, mas com o Jex é bem mais do que isso. Ele é completo e a gente traz ele agora para você. Meu querido Jex, falando do livro, né? O Poder da Resiliência. É com você, Jex. Bom dia, Vanusa. Obrigado pelas palavras, como sempre, muito carinhosa. E eu estou aqui com vocês mais uma vez, diretamente aqui da TV O Dia, no nosso quadro Dica X. É sempre importante para que a gente possa trazer bons livros, treinamentos, temas interessantes. E como a Vanusa falou, esse é um livro que vai falar exatamente sobre a resiliência e os princípios da neurociência para que você possa desenvolver a calma, a tranquilidade diante das adversidades, que não é tão fácil, né? Tem muita gente que não consegue desenvolver. Vamos para a primeira frase do autor. O que ele fala, o Rick Hanson, ele fala o seguinte, que a resiliência, ela envolve mais do que sobreviver ao pior dia da sua vida. Ela trata-se de prosperar todos os dias. Gente, quem passa por adversidades, por problemas de saúde, por problemas financeiros e consegue se reerguer, é uma pessoa resiliente. É exatamente isso que a gente tem que entender mais sobre a resiliência. Vamos para a próxima dica. Então, entendendo mais o que é essa resiliência, é essa capacidade humana de enfrentar os desafios, de se superar, de aprender, de se adaptar, de enfrentar as crises que todos nós passamos. Todo mundo, você que está em casa me ouvindo, passa por problemas também. Mas como você se sobressai desses problemas? Tem gente que consegue se manter mais calmo, mais tranquilo, e tem outras pessoas que não. Às vezes é o mesmo problema, só que tem pessoas que não conseguem passar por aquele sofrimento de uma maneira mais calma, mais tranquila. Aí ela precisa de uma ajuda. Ela vai precisar do apoio de amigos, de família, às vezes de uns profissionais, às vezes até da saúde, porque é muito importante, porque é muito intenso. Nem todo mundo está preparado para os desafios. E aí, como que você vai estar diante de alguma adversidade que vai acontecer com você? É aí que entra as ferramentas da resiliência. E por que ela é essencial? Porque você tem que entender que você vai ter um bem-estar mental, o mundo está sempre em transformação. E essas mudanças e incertezas é o que vai acontecer sempre. Se você quer crescer pessoalmente, você precisa melhorar a sua autoestima, você precisa enfrentar esses desafios, tanto na vida pessoal como profissional, porque vai acontecer tanto no seu trabalho, dentro de casa, com seus vizinhos, com seus colegas, com seus parceiros, momentos de tensão, momentos de confusão. E como que você vai resistir a tudo isso? É aquela pessoa que perde o equilíbrio por qualquer coisa, ou você consegue ter um bem-estar diante das situações mais adversas para manter aquele equilíbrio? Porque não é fácil. Não é toda pessoa, como eu falei agora há pouquinho, que consegue passar por isso. Mas é essencial, porque quem não consegue lidar com a resiliência acaba se adoecendo. Daí a importância de você aceitar a mudança como parte da sua vida, porque o perigo da resistência, muitas vezes você está passando por um problema e quer resistir naquele problema, achando que não é a melhor pessoa do mundo, que tudo acontece com você, e aí você não consegue se adaptar às mudanças, gente. A mudança é a única constante na sua vida. Tudo pode acontecer com você, comigo, mas você tem que se adaptar e abraçar essa verdade que vai acontecer em qualquer momento, que é a mudança. O carro pode quebrar, alguém pode adoecer, você pode ter um problema que você não estava esperando. E aí, como que você vai se adaptar a tudo isso? Vai se desesperar, vai para o quarto, vai chorar, vai sofrer, vai ficar com os braços cruzados, perder o emprego. Ah, meu Deus, agora pronto, o que vai acontecer? Tem que
sacudir a poeira e dar a volta por cima. Por isso que é muito importante você estar aberto às mudanças. E aí você tem que entender que nós precisamos de ferramentas e ter uma rede de apoio sólida. Quem são essas pessoas? Nossa família, os nossos amigos, os colegas, a comunidade, as pessoas que trabalham com você. Tudo isso vai te ajudar, porque é uma base fundamental de suporte emocional e principalmente de compreensão, para que você realmente possa passar por tudo isso em momentos difíceis com força. E então a gente vai precisar, além do mais, de muita fé, de muita coragem, de se adaptar a tudo que pode acontecer. Por isso que é muito importante essas boas leituras. E esse livro, ele não é só uma simples leitura, é um livro que vai te trazer técnicas, ferramentas, ensinamentos, como se fosse um amigo seu ali. É tão bom ler bons livros, participar de um curso, conhecer pessoas, e muitas vezes aquilo ali vai servir como uma terapia, e você vai refletir. Nossa, eu não deveria ter agido dessa forma, eu deveria ter feito diferente. E aí você vai conseguir passar pelos problemas de uma maneira muito melhor, porque não é fácil para todo mundo. E aí o que ele diz também no livro, que a gente tem que manter uma mentalidade positiva e otimista, porque tem muita gente que não consegue enxergar uma crise como uma oportunidade, e aí não consegue transformar cada desafio em uma chave valiosa para o aprendizado e crescimento pessoal. E a gente precisa entender como que eu posso mudar isso. Você pode fazer uma pergunta: o que eu posso aprender com essa situação? O que eu tenho de interessante que essa pergunta pode mudar a minha vida? Será que foi interessante? Eu posso fazer diferente da próxima maneira? Então a gente tem que cultivar o otimismo, porque essa atitude positiva, ela não vai negar a realidade, mas vai fazer pelo menos para você não ficar sendo aquela pessoa pessimista, dizendo que tudo de ruim acontece com você. Então tenha fé, tenha gratidão por tudo que te acontece, porque a gente aprende também com os erros, nós aprendemos também com os problemas que acontecem, e aí mantendo essa mentalidade positiva, fica muito mais interessante você lidar com todos os problemas e desafios. Vamos para as próximas dicas. Ele traz também no livro que nós temos que tomar decisões ativas, principalmente com relação aos nossos objetivos. Você sabe o que você quer da sua vida para esse ano de 2026? Nós estamos ainda em janeiro de 2026. Como que você age diariamente? Você tem buscado já praticar ações consistentes para que realmente você possa se desenvolver cada vez mais, evitando a paralisia, ou seja, aquela pessoa que fica o tempo todo parada, achando que tudo tem que cair do céu, que as outras pessoas têm que te ajudar, mas você tem que fazer por onde. Por isso que é muito importante você aprender a identificar o que eu preciso fazer para eu não ficar mais com os braços cruzados. Eu preciso correr atrás de um emprego, eu preciso conversar com alguém, da importância de fazer um bom network. E o que é network, professor Jax? É uma rede de contatos, fazer bons amigos, alguém que tenha um bom QI. O que é o QI? Quem te indica. Você é um bom profissional, você fez algo muito bom em outro trabalho, aquela pessoa pode te ajudar, pode te dar uma dica. Olha, tem um local que está precisando de um currículo, você vai lá, te dá uma força, te dá um apoio. Por isso que é muito importante tudo isso, sem contar que nós precisamos celebrar todas as nossas conquistas. Reconheça cada avanço, lembre-se de agradecer. Tem muitas pessoas que esquecem muito disso. Quando está tudo bem, ela não agradece ninguém, não agradece a Deus, não agradece nada. Aí quando tem problema que ela vai atrás. Então é muito importante que, por menor que aconteça alguma coisa com você, mas você tem que agradecer. Além do mais, na próxima dica, ele fala que existem exemplos inspiradores. Por quê? Como que a gente aprende a ser mais resilientes? Quando você tem uma superação física, muitas vezes pode acontecer de você ter sofrido um pequeno acidente, ou um grande acidente pode ser, mas você passou por isso, por um problema de saúde, um recomeço profissional, uma cura emocional, um problema que aconteceu dentro da sua família, com alguém que não está muito bem nesse momento, mas aí essas histórias podem transformar a sua vida a partir do momento que você consegue superar tudo isso, porque as maiores histórias de sucesso sempre incluem capítulos de superação e de resiliência, que é essa capacidade de se adaptar diante de todos os desafios. Então todos nós já passamos por algum desafio desse, seja emocional, seja algum problema físico, seja algum problema com relação ao emprego, mas a gente tem que passar por isso e fazer como aquela planta que nasce da pedra, que nasce da rocha, mesmo com choro, mas vai mudar. A chuva sempre vai passar e o sol vai brilhar mais uma vez. Por isso que é importante a gente ter essa capacidade de buscar as mudanças e de buscar sempre ajuda, esse apoio. Vamos para mais dicas. Eu trago aqui que a gente precisa se valorizar e também cuidar da nossa saúde física e emocional. Sabe por quê? Porque esse autocuidado, gente, não é luxo. Eu tiro por mim, que depois dos 45 anos que eu comecei a praticar atividades físicas, agora eu estou chegando nos 50, né, Vanusa? A gente precisa, então, praticar atividades regulares de exercícios, dormir adequadamente, se alimentar bem, reservar um tempo para si, uma boa leitura, conversar com os amigos, sorrir, brincar. A gente tem que ter esse tempo também, porque senão a gente fica só focado nos problemas. E se você está em casa só pensando nos problemas, como que você vai
conseguir solucionar se você não pensa na solução. A gente tem que focar na solução. Quem são as pessoas que podem me ajudar? Será que eu mesmo que vou ter que ir atrás? Pois vai atrás. Então a gente não precisa ficar parado. Então busca a solução, foque naquilo que é bom, não foque no negativo, porque isso é muito importante. E aí, para fechar no livro, ele fala na próxima dica que o poder está em suas mãos. Ou seja, todo mundo pode sim passar por esse momento de resiliência, porque não é um dom especial de poucos, é exatamente uma habilidade que todos nós podemos desenvolver. Assim como a oratória, falar em público, nós podemos também desenvolver a resiliência. Então, comece hoje, aceite as mudanças, se conecte com pessoas importantes, haja com muito propósito, porque a sua jornada de superação é o momento de começar, que é agora, não deixe para depois. Se está passando por algum problema, não fique agora só se reclamando. E por menor que seja esse problema, busque uma solução, busque na sua mente quem pode te ajudar, porque a vitória é uma construção de uma vida muito mais resiliente. E o poder da resiliência está dentro de você. Não é o professor Jax, não é a Vanusa, não é um pastor, não é um padre, não é o seu líder que vai fazer você se tornar resiliente. É você que tem que buscar isso, com a sua força, com a sua coragem, com o seu poder de superação. Beleza? Eu trago uma frase aqui de Abimael Carvalho, um grande escritor aqui do Piauí, e ele fala o seguinte: ser resiliente é encontrar uma força maior dentro de nós, mesmo nas situações mais adversas. Dentro de você eu tenho certeza que você vai encontrar aquela força, aquele momento que vai fazer você crescer, mesmo diante de todas essas situações adversas, como diz aqui o Abimael, tá bom? E aí, dicas de livro: Poder da Resiliência, que é esse livro que eu falei hoje, e o outro que a gente vai falar da próxima semana é esse aqui, ó, O Poder do Agora, que é muito importante também. Próximo, a Lorena vai colocar. A gente vai falar eu da gosto desse livro, eu tenho esse livro. Muito bom. Muito então, essas bom. são as dicas de hoje. Você é uma pessoa resiliente, Vanusa? Sim. Todos os dias Deus vai me dando uma condição de me tornar uma pessoa melhor através da resiliência. E existem momentos difíceis que eu já passei, que estou muitas vezes passando, e que Deus está o tempo todo me dando a condição de eu mudar comportamentos, atitudes, de eu me valorizar mais, de eu valorizar tudo que está ao meu redor e me tornar uma pessoa melhor sem ficar murmurando ou reclamando com aquilo que eu tenha vivenciado, mas tentando colocar o otimismo aqui dentro para que ele vá para o coração com mais verdade. Que é isso que o autor fala. Que se você fica só murmurando, se lamentando, aí não é achando resiliência. que não tem solução, não é. Não é resiliência, porque a resiliência é justamente você corrigir o que não foi legal, o que não está bom, mas você se adaptar ao que é melhor e sair do estresse, sair do problema. Porque senão você vai ficar o tempo todo ali martelando algo que não vai mudar. E resiliência na mudança para melhor? Mudança para melhor. E é uma dica interessante, tudo vai começar nos seus pensamentos. Sim. Então já começa a pensar na solução, começa a pensar positivo, O que você tem que utilizando mudar? palavras, o que você precisa mudar. Verdade. Faça aquela pergunta como o autor fala, o que eu preciso entender, por que isso aconteceu comigo, de que maneira eu posso fazer diferente da próxima vez. E aí você vai buscando soluções para realmente se encontrar diante dessas adversidades, desses problemas. Eu acho muito legal assim, Jax, quando você traz o livro, porque provavelmente essa pessoa que fez esse livro, ele teve vivência, passou por situações e está contando a história dele. Naquela história contada, você vai se ver, porque aí ele vai atrás das técnicas, vai atrás das visões de outras pessoas, do que já passaram, buscar experiências e também o que é real, para poder ele adaptar e trazer mais informações, né? Eu acho muito bom, porque a gente muda até atitudes, comportamentos e muitas vezes tira até pessoas tóxicas da vida da gente, porque eu não sei se você sabe, resiliência também é você, às vezes, fechar ciclos. Com toda certeza, a gente precisa ter cuidado Fechar com isso. ciclos. E você falou... E não se confundir, né? Porque às vezes você quer ser bonzinho. O que é ser bonzinho? Não é o você dizer que é bom, é você estar percebendo o que os outros dizem a seu respeito. Tem gente que diz que é bom, mas na verdade só está dizendo, de bom não tem nada. É verdade. Tem que E ter você cuidado. falando sobre isso, eu me lembrei da minha mãe, que há 9 anos ela teve 2 aneurismas e ela poderia ter ficado se lamentando. Olha E ela só. conseguiu passar por tudo isso. Hoje ela canta, ela participa de coral. Exemplo. É um exemplo, ela faz curso na universidade. Tá aprendendo a tocar teclado, Tá toca vendo? violão, que eu não sei, ela toca. Ela entendeu que a vida continua e o que ela não pôde recuperar do passado, ela está vivenciando agora. Exatamente. Vivendo. E é um exemplo muito Vivendo. forte dentro da minha casa de resiliência. Esse é o mal do ser humano às vezes, não fazer o que a sua mãe faz.
Deixar o tempo passar porque acha que perdeu. Você nunca perde quando você ainda tem vida para você fazer alguma coisa diferente. E outra coisa, ela é muito grata. Então, se você tem saúde, se você consegue se adaptar às mudanças, é só continuar que você vai conseguir. Muito bom, que maravilha. Obrigado. Jex, obrigada. Até a Eu próxima que agradeço. quarta-feira com mais um momento especial. Por quê? Não basta apenas falar. Tem que impactar. Bora.